Bom dia. Alguma dúvida, Rodinei? Bom dia. Gente, alguma dúvida específica quanto à tarefa de diagramas? Como que está o andamento da tarefa? Alguma dúvida quanto aos comandos no AutoCAD? Beatriz quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa no microfone, ou Beatriz? Estou vendo que estás com o microfone aberto, não sei se estás tentando falar alguma coisa. Ah, tá, sobre o início do trabalho. Que mais? Ah, não tem problema. Ah, era só para avisar mesmo, achei que tu quisesse falar alguma coisa. Bom dia, Felipe. Bom, gente, vocês têm alguma dúvida em particular relacionada ao trabalho? Tá tudo certo ali com o desenvolvimento do trabalho? Vocês estão conseguindo executar os comandos direitinho? Pode falar. Eu ia tentar digitar, mas achei melhor falar. Você tinha pedido pra gente separar naquelas várias camadas, né? Tipo, motor, Sim. terra, fase. Mas o problema é que, tipo, eu não sei muito bem o que isso significa, assim. Eu tenho uma ideia, mas eu não sei, tipo, que cada componente do desenho do diagrama vai fazer parte de cada layer, entendeu? E daí eu fiquei Ah, confusa. vocês podem usar o espaço da aula para perguntar, tá? Não tem problema nenhum quanto a isso. Eu vou abrir aqui o desenho do diagrama, já que é essa a dúvida, para que vocês possam se situar um pouquinho melhor. Vou botar aqui na nossa página do Moodle. Aliás, é mais fácil eu abrir aqui a apresentação de diagramas. É tipo, eu não tive. Eu tô fazendo laboratório de eletricidade básica, eu não sei na realidade se é nessa matéria que a gente tem um pouco mais de noção sobre como ler o diagrama. Eu sei como é um Olha, resistor, eu sei como é uma fonte, mas tipo, uma chave ou um fusível, se não me engano, que tem ali já começa a me pegar um pouco, porque eu não tenho muita ideia. Eu tava tentando mas eu quero pesquisar. que vocês perguntem isso. Então não tem problema nenhum de perguntar, tá? Porque muitas vezes o que vai acontecer, né? Vocês vão
ser apresentados aos símbolos da disciplina, né, sem muito conhecimento do que serve cada símbolo. E é justamente é nessa disciplina de desenho que, na verdade, vocês deveriam fazer essas perguntas. Então, eu acho que é muito bom que tu esteja fazendo essa pergunta, tá? Que é a simbologia, vocês vão aprender aqui, na verdade, tá? Vai acontecer de vocês serem apresentados as simbologias, mas sem o referido nome, né? Por exemplo, lógico, um resistor a gente acaba sabendo que é um resistor por conta do ensino médio, mas muitas vezes ele vai aparecer na forma de um retângulo. E, na verdade, não é a mesma coisa que um resistor, né? Na verdade, é uma impedância, que tem umas propriedades um pouco diferentes de um resistor, tá? Então, tem alguns símbolos que vocês vão ser apresentados, né? A eles mais mais que vocês vão conseguir identificar eles mais pela explicação daquilo que está sendo passado, daquela informação que está sendo passada, do que propriamente dar o seu devido nome àquele símbolo. Por exemplo, não vai aparecer diretamente que um transformador é um transformador, que nem esse símbolo aqui. Esse aqui é um dos símbolos de transformador, esse que eu estou exibindo na tela no momento na apresentação. Existe um outro símbolo que consiste em dois indutores conectados com um espaço vazio por dentro, esse até é mais comum, e também conectados a dois tracinhos que correspondem aos terminais. Esse também é um outro símbolo de transformador. Tá? Esse daqui é um símbolo que acaba sendo mais comum nos diagramas de subestação. Tá? Só para dar um exemplo do que pode aparecer para vocês de simbologia ao longo da vida prática de vocês, dos diagramas que vão aparecer na frente de vocês. Tá? A intenção aqui dessa disciplina é que vocês perguntem o que significa cada símbolo. E no caso da tua pergunta, se refere especificamente ao quê? Né? Quais são os símbolos ali do diagrama do motor trifásico, por exemplo, que correspondem a cada layer, tá? Então, eu vou colocar aqui na tela o diagrama do motor trifásico, tá? Eu vou identificar tanto o unifilar quanto o trifilar, para que vocês possam entender um pouquinho, tá? Então, ó, quando eu tenho fios de denominação L, eu tenho os fios que são chamados fio fase. O que é o fio fase? É o fio energizado do circuito, tá? Vocês vão ver mais para frente, não vem o caso agora, mas vocês devem ter tido essa explicação por cima nas disciplinas iniciais de eletricidade, que existem sistemas trifásicos, monofásicos e, eventualmente, bifásico. Bifásico, na verdade, ele tem mais quando a tensão da rede elétrica ela é muito baixa, então você vai ter circuitos internos bifásicos, nós vamos ver isso de forma breve na nossa aula de desenho de instalações elétricas, e também, eventualmente, quando ocorre uma falha no trifásico. Esses são os casos mais comuns de ocorrência do sistema bifásico. Já o sistema monofásico é aquele sistema comum composto de fio energizado e fio não energizado, que é o fio fase, corresponde ao fio energizado, e o fio neutro, que corresponde ao fio não energizado, ao potencial zero, tá? Não energizado entre aspas, né? Ele é tensão zero. Bom, então, eu tenho identificado aqui no meu diagrama por L como fio fase. E no unifilar, como que a identificação das fases ela está representada? Está representada pelos símbolos que correspondem aos traços verticais. O neutro, ele corresponde ao meu fio de potencial zero, que no diagrama monofilar, ele está representado pelo L virado. Tá? E o fio terra, por exemplo,
ele está representado por um fio tracejado, que ele vai aterrar a carcaça do motor, essa que é a finalidade do fio terra. E ele está representado aqui no unifilar através do T, tá? T de terra. Então, o que vocês vão ver aqui? Os símbolos que representam os condutores do unifilar vão para a layer correspondente aos cabos que possuem a mesma função no trifilar, tá? Então, é dessa forma que vocês vão organizar as layers. Então, por exemplo, os fios fase vão todos para a layer de fase. Fio neutro vão todos para a layer de neutro. E assim sucessivamente, tá? Outra categoria que está representada nas layers e que contém muitos símbolos, aqui eu vou mostrar também o outro diagrama que vocês têm que desenhar, que é o diagrama de subestação, corresponde às proteções, tá? São os equipamentos de proteção. Que equipamentos de proteção eu tenho representados aqui nos meus diagramas? Fusível. Então, eu tenho um fusível para cada fase, para cada fio energizado, ou seja, a minha proteção de sobrecorrente. Chaves contatoras a chave contatora não é propriamente uma proteção, na verdade, ela é um equipamento de manobra, tá? Mas aqui no nosso diagrama, especificamente, nós vamos colocar como um equipamento de proteção, tá? Normalmente é associada a um equipamento de proteção. E também o relé térmico. Tá? O que é o relé térmico? Ele faz a proteção contra sobreaquecimento dos condutores. Tá? Está representado aqui pela linha quebrada, formando um retângulozinho. Tá claro? E aí, tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Aí o motor seria tem a layer do motor, né? Ali que foi indicada no enunciado do trabalho. Aí você vai alocar o motor, né, que seria a circunferência tracejada, na layer motor, tá? Bom, seguindo aqui adiante, né, tem mais algumas layers, né, que precisam ser identificadas. Por exemplo, aqui eu vou ter um desenho extra, mas acabei não passando para vocês. Bom, aqui no diagrama de arranjo de subestação, eu tenho o trafo gerador, tá? O que é o trafo gerador? Ó, aqui tem aquele símbolo que eu mencionei ainda há pouco, a respeito de um outro símbolo de transformador, né? Então, aqui é o símbolo da molinha, conectada a dois terminais, tá? Então, esse símbolo aqui e o símbolo do gerador, que é a circunferência com um tracinho, tá? Às vezes esse gerador ele vem com um G escrito, tá? É bem comum porque vocês vão ver em máquinas elétricas que pode acontecer desse gerador ele fazer uma função de gerar energia de potência que vai virar trabalho. Existem duas potências, na verdade, a que vira trabalho e a que fornece energia para os equipamentos. Então, no caso, as máquinas elétricas, elas podem desempenhar uma função ou a outra, ou ambas as funções, tá? Então, isso falando bem por cima, tá? Mais para frente é que vocês vão entender um pouco melhor desses conceitos.
E vocês vão observar que pode acontecer de vir com um G ou com um C dentro desse símbolo aqui de gerador. No caso aqui é um gerador, tá? Aqui tem um transformador. E os demais equipamentos do diagrama de subestação correspondem a que equipamentos? As barras, que são os pontos de conexão dos equipamentos de proteção e dos demais equipamentos da subestação. O que é uma barra? Tá? Só para deixar a definição bem clara. A barra é um ponto com tensão. Tá? É um nó de um circuito. Isso é uma barra. Tá? Se a gente for pensar do ponto de vista de modelagem, né, de um circuito, modelagem matemática de um circuito, é um nó do circuito, tá? Então, isso é uma barra, é um ponto de potencial, um ponto de tensão. E, então, eu tenho duas barras aqui no meu diagrama, os quadradinhos correspondem aos disjuntores, e observem que esses disjuntores, que são naturalmente equipamentos de proteção, né? Disjuntor a gente já remete à proteção mais por associar com o disjuntor presente na nossa casa, né? Do quadro de distribuição de energia elétrica. E eu tenho os equipamentos de manobra associados aos disjuntores, que são as chaves seccionadoras. Essas chavezinhas, que eu estou apontando agora no momento na tela, que fazem a manobra, né? Eu vou armar ou desarmar a chave para fazer o fluxo de energia correr por determinado ramo do nó, tá? Isso aqui é um ramo de carga, a setinha corresponde a uma carga, tá? Então, ali nas nossas layers, né, na nossa lista de layers, o que nós temos? Nós vamos sempre colocar chaves e disjuntores nas layers de proteção, mesmo sabendo que as chaves são equipamentos de manobra, mas normalmente são associadas à proteção. Tá? Layer trafo-gerador corresponde a layer dos equipamentos de geração e transformação de energia elétrica, e barras correspondem às barras do diagrama de subestação. Aqui eu tenho uma chave de aterramento, que é para escoar energia para a terra, para fazer a proteção. E aqui, nessa chave de equipamento, você vai ter um símbolo de terra que você pode alocar no fio terra, na layer terra. Tá claro? Tem aí alguma pergunta? Agora, no começo do curso, vocês devem estar vendo mais símbolos de eletrônica, né? Sim ou não? Vou fazer aqui um exemplo com vocês. Esse exemplo não está presente na tarefa, mas só por curiosidade mesmo, eu vou mostrar aqui. Então, ó, esse daqui, acredito que muitos já conheciam alguns símbolos do colégio, né? O capacitor, vocês chegaram a ver no ensino médio, sim ou não? Sim, os diagramas da tarefa, a Beatriz perguntou aqui, sobre quais diagramas devem ser executados na tarefa, né? São os diagramas presentes no slide da aula 8 do Moodle, tá? Não é só o que aparece no final da aula do YouTube, o que aparece no final da aula do YouTube é só o diagrama de motores, tá? Então, vocês têm que fazer os diagramas
presentes no slide da aula 8, tá? Inclusive, essa informação, ela está escrita no enunciado do Moodle, né? Que são os diagramas do slide da aula, não do vídeo, tá? Então, isso é importante destacar. No enunciado da tarefa do Moodle tá o diagrama do arquivo do slide, bem claro. Bom, mas o que eu estava comentando anteriormente era a respeito do capacitor. Vocês chegaram a ver a simbologia de capacitor em algum exemplo do ensino médio? Não é todo lugar que mostra, por isso que eu estou perguntando. Quem fez técnico com certeza viu. Mas aí viram o símbolo de dois tracinhos, né? Não viram o símbolo de capacitor com polaridade, certo? Porque vai aparecer também, às vezes, o capacitor com polaridade, tá? Em que um dos polos é uma curva e o outro é uma linha reta, né? No caso, o polo positivo é que normalmente é a curva, tá? Também tem, eu estou mostrando na tela, também, né, o símbolo dos diodos, tá? É bem comum, tá? Diodo não é um elemento tão comum de se ver, e esse transistor aqui, ó, com 3 terminais, né? Tem o transistor regular e tem o MOSFET, tá? São 2 tipos de transistores diferentes, tá? Então, aqui tem uma variedade de símbolos que não é que antes de fazer o curso vocês muitas vezes não viam, né? Não conheciam, né? Aqui, nesse diagrama, ele utilizou os capacitores com polaridade com o terminal positivo maior que o negativo. Normalmente, os símbolos dos terminais positivo e negativo vão vir diferenciados, tá? Tem o símbolo que contém o desenho da curva, tem o símbolo que contém um terminal maior que o outro, que é o caso aqui, tá? Então, é algo que vai ser bem comum. Diodos, esse daqui é um tipo de diodo em particular, que é chamado diodo Zener, né? Por isso que ele tem um símbolo um pouquinho diferente, tem uns tracinhos estendidos perpendiculares à base ao polo negativo do diodo, tá? Então, é bem comum. Esse aqui é para diferenciar o tipo de diodo, aqui é só com Zener, tá? Normalmente o diodo não tem esse tracinho aqui, ó, deixa eu circular essa extremidade aqui, tá? Gente, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Vou dar um tempinho para vocês fazerem as atividades, tá? Qualquer coisa, perguntem, usem o espaço da aula para perguntar, tá bom?
Ah, isso aí é uma coisa que acontece bastante. Tá? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Como que você vai resolver esse problema? Tá? Eu vou fazer um exemplo aqui com... Tem, tá? Tem como resolver esse problema. Deixa eu mexer aqui só um instante. Deixa eu compartilhar a tela de um jeito diferente. Cadê o AutoCAD? Bom, estão conseguindo ver a tela do AutoCAD? Tá. Eu vou fazer esse exemplo aqui da dúvida da Beatriz com um arquivo aqui do trabalho da outra turma. Deixa eu fazer um exemplo aqui bem clássico. Vamos supor que o teu desenho ficou assim, ó. Ou tu deu muito zoom, ele ficou assim, certo? É isso que aconteceu, né? É isso, Beatriz? Bom, então o que que aconteceu? Ai, meu desenho sumiu, eu estou desesperada. Então, o que que vocês vão fazer? Existe um comando de zoom que você dá zoom em tudo que está desenhado na tela. Então, para buscar os desenhos que estão desenhados no ambiente model de um DWG específico, você vai dar esse comando de zoom, que aí você vai encontrar os desenhos primeiro e depois você vai alterá-los, tá? E fazer as devidas e vai alterar e fazer as devidas configurações. Que comando que é esse? Zoom, opção extends, tá? A opção extends, ela dá o maior zoom possível para tudo que está desenhado na tela. Então, a melhor forma de você buscar um desenho perdido no ambiente model do seu arquivo DWG é você dar o comando de zoom extends. Ó, o que que aconteceu? Eu estou com alguns desenhos pequenininhos aqui num canto da tela e outros desenhos pequenininhos aqui num canto da tela. E aí eu vou escolher qual que eu quero trabalhar, né? Se eu quiser trabalhar nesses daqui, aí é só dar um zoom e ir trabalhando neles, tá? Mas aqui eu quero mover esses desenhos antigos próximo dos novos. Para quê? Para não ter problemas no Zoom Extends novamente. Então, eu vou colocar esses desenhos aqui próximo nos antigos. Aí depois eu só uso o comando de zoom in e zoom out para poder manipular os meus desenhos. Se eu for dar um zoom extend de novo, ó, eu já vou ter um tamanho maior. Por quê? Porque todos os desenhos que estão presentes no ambiente model, que foram desenvolvidos no ambiente model, eles estão perto uns dos outros. Então, eu consigo dar uma ampliação maior na janela, exibindo tudo que tem desenhado naquele ambiente model. Tá claro? Deu certo? Ah, perdeu a barra de comandos também. Isso. A barra de comandos você faz ela aparecer novamente apertando Ctrl e 9 juntos.
Gente, o primeiro momento de mexer com o AutoCAD, ele não é fácil. Ctrl e a tecla 9, no número 9. Por isso que eu quero que vocês compareçam à aula, né? Volta e meia vai aparecer algumas surpresas. Extends, eu vou escrever aqui o nome do comando no chat para que você possa colocar de forma correta. Aí, eu vou repetir aqui a execução, Beatriz, só para você gravar bem as instruções, tá? Primeiro dou o comando de zoom, tá? Aí depois é que eu seleciono a opção Extends, tá? E eu posso selecionar essa opção digitando um E, tá? Quando tem uma letra em azul, é um atalho, então eu não preciso digitar todo o nome daquela instrução. Eu posso simplesmente digitar a abreviação do atalho e dar um Enter, que aí eu executo o comando, tá? No caso aqui ele já estava executado, por isso que não mexeu na tela. Deu certo? Tá bom. Gente, mais alguma dúvida? O tracejado, vocês vão ter que carregar o tipo de linha, né? Foi mostrado na aula passada ali na hora que a gente configurou as layers. Eu vou repetir aqui, só para não restar mais dúvidas, né? Eu vou fazer da forma como a gente fez na aula passada, tá? Deixa eu selecionar aqui o arquivo dos diagramas. Bom, eu tenho aqui as minhas layers do diagrama. Aí aqui eu já tenho todos os tipos de linhas carregados, tá? Mas se eu não tiver algum tipo de linha carregado, normalmente quando a gente abre o programa do AutoCAD só vem o tipo contínuo carregado, aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que carregar um tipo de linha, tá? Em primeiro lugar, onde que eu acessei, né? Line Type. Aí eu selecionei a opção aqui, ó, do tipo de linha referente à layer do motor. Vamos supor que eu só tenho o contínuo e eu quero carregar a layer tracejada. Eu quero carregar a linha tracejada. Então, eu vou selecionar a opção Load. Eu vou buscar aqui o tipo de linha tracejada que eu desejo, tá? Na aula passada, eu orientei para que vocês utilizem os tipos de linhas com os nomes propriamente ditos. No caso do tracejado, em inglês é o dashed. No caso do pontilhado, é dot, né? E no caso do traço e ponto, que é uma linha muito comum no desenho de vista em corte, é o dash dot, tá? Então, e que vocês vão usar no arquitetônico. Então, aqui tem os tipos de linhas com os seus nomes propriamente ditos. Normalmente são os melhores de se trabalhar, tá? A escala desses tipos de linha que eu mencionei para vocês é tudo 1, tá? A escala natural. E como pelo fato de ser 1, fica mais fácil você fazer o ajuste ao desenho, tá? Porque já é escala natural e aí você tem um controle um pouquinho melhor do ajuste do fator de escala da linha, caso necessite configurá-lo, tá? Então, aqui eu vou selecionar o tipo Dashed, eu vou recarregar, vou selecionar ele, vou dar um OK, e aí a minha layer do
dos elementos que estão presentes na layer do motor, todos os elementos vão apresentar linhas tracejadas, a não ser que eu faça uma configuração individual, tá? Mas os elementos pertencentes àquela layer, no geral, vão apresentar linha tracejada. Tá claro? No caso do Terra, aí é mais interessante você fazer a configuração individual. E como que você faz essa configuração? Você vai selecionar uma linha. Eu vou fazer aqui o desenho da linha do Terra, só um instante. Você vai selecionar uma linha, tá? Então eu vou desenhar aqui. É bom sempre já deixar a layer ativada para que a nova linha seja incluída no meu desenho. Então, vou desenhar aqui a minha linha. E aqui eu vou fazer uma configuração individual, ó. Aqui eu tenho os campos Line Type, que é Line Weight, que é onde eu configuro a espessura, e Line Type, que é onde eu configuro o tipo de traçado. Eu vou selecionar a minha linha e eu vou selecionar a opção Dashed. Nesse caso aqui, como eu já carreguei os tipos de linhas nas layers, então não tem problema. Então, eles automaticamente já vão aparecer aqui na lista de tipos de linha. Se eu não tivesse carregado nenhum desses tipos de linha, ó, eu iria selecionar a opção outro do checkbox, do combo box, aliás, e eu iria carregar o tipo de linha, da mesma forma como eu carreguei nas layers. Tá? No caso, eu quero usar o dashed. Então, eu vou selecionar o dashed. E notem que o traçado ficou pequenininho aqui, né? O tracejado. Aí eu posso ampliar esse tracejado. Eu seleciono a linha, eu clico com o botão direito, eu posso ampliar o espaçamento entre os traços do tracejado. E eu vou selecionar a opção de propriedades e eu vou configurar o fator de escala da linha, que é o tal do Line Type Scale. Então, eu posso, por exemplo, botar um tracejado bem espaçado, ó, aumentei em 10 vezes o meu tracejado, ou eu posso deixar um tracejado bem pequenininho, né? Vamos botar 0,25, por exemplo. Ó, quase contínuo, mas ainda é tracejado. Se eu der zoom, eu consigo ver, tá? Eu vou deixar aqui no 5, que aí não fica um tracejado grandinho. Aí aqui, opa, eu fechei o desenho, não sei por quê. Aí aqui eu fiz uma configuração individual. Se eu for desenhar uma outra linha na layer terra, olha o que vai acontecer. A linha surge como contínua. Por quê? Porque os elementos pertencentes à layer terra, eles, por padrão, eles têm um tipo de traçado de linha contínua. Tá claro? E aí, tudo bem? Gente, qualquer dúvida é só perguntar.
Uma coisa que vocês vão observar é que o AutoCAD ele tem várias maneiras de você executar um mesmo comando. Tá? Você pode, por exemplo, que nem mostrei na aula passada, sobre as cópias de linhas, né? Que você pode copiar uma linha utilizando o comando copy, você pode copiar uma linha utilizando com sucessivas vezes a uma distância pré-determinada, utilizando o comando array, e você também pode fazer essa cópia, por exemplo, eu vou mostrar aqui na tela, utilizando o comando offset, tá? Esse vai ser muito comum de se usar no desenho arquitetônico. Se eu quiser, por exemplo, copiar essa linha aqui novamente, tá? E é uma distância pré-determinada, eu lembro que eu usei uma distância de 300 unidades aqui entre uma linha e outra, e você pode dar o comando offset, e o que significa o offset? Fazer uma cópia com uma distância pré-determinada, né? Então, o que está pedindo aqui, ó, na instrução do comando offset? Specify offset distance, ou copie através, ou apague, né? Ou tem uma outra opção de layer ali. Eu nunca uso muito essas opções internas quando eu uso o comando offset. Eu já defino a distância pré-determinada, que é a primeira opção das instruções, tá? Então, eu vou definir a distância de offset, eu vou selecionar o objeto que eu quero copiar. Eu quero copiar essa linha aqui, ó. Eu tenho que selecionar só um objeto, tá? Então, aqui no offset é importante alertar para esse ponto, né? Eu seleciono só um objeto. No copy eu posso copiar vários de uma vez, tá? Então, aqui a gente já viu se os blocos já foram colocados no desenho, então já tem uma vantagem de se utilizar o copy em vez do offset nesse desenho em particular, tá? Então, você vai escolher o melhor comando analisando as condições particulares do desenho. Então, aqui eu tenho o offset, estou copiando esse cabinho, aqui é 300 unidades de medida. E eu posso fazer essa cópia sucessivas vezes, ó, seleciono, copio, a distância já definida no começo do comando, tá? Quando eu terminei o desenho, eu dou um Enter. No caso aqui eu não vou utilizar, só queria mostrar o comando para vocês mesmo. Tá claro? Sim, uma hora vai. Bem isso. Exatamente, tem que ir.
Gente, mais alguma dúvida?
Gente, mais alguma dúvida? Vocês estão muito quietinhos. Ou estão sabendo tudo ou não estão sabendo nada.
Gente, alguma dúvida? Então, tá.
Gente, alguma dúvida? Surgiu alguma dúvida ao longo do caminho?
Minutos finais agora da nossa aula. Queria saber se vocês têm alguma dúvida ainda a respeito do assunto diagramas elétricos. Gente, caso queiram consultar um material de suporte, a parte de AutoCAD e a parte de diagramas elétricos, tá? Referente à parte de diagramas elétricos, existem algumas apostilas de cursos técnicos, né, sobre diagramas, mas são bem poucas. O máximo que costuma ter é uma tabela com alguns símbolos mais comuns em normas técnicas, mas mesmo assim ainda é difícil de achar, não é algo tão simples de se encontrar. E também referente à parte de é mais um material técnico mesmo, né, que acaba tendo mais informações a respeito da simbologia dos diagramas, e também a parte referente ao AutoCAD, tá? Nossa página do Moodle está com bastante material disponível para consulta. Eu vou mostrar aqui alguns desses materiais que vão ser bem úteis para vocês, além das próprias aulas, né, que mostram as configurações iniciais, as aulas assíncronas, que mostram as configurações iniciais do AutoCAD, né, da preparação do arquivo de desenho para se executar o desenho. Existe também esse livro aqui, que é sobre AutoCAD 2D, ele é um livro muito bom dos professores do EGR, e também o livro, a apostila de instalações elétricas que eu fiz para um projeto de extensão com outro bolsista, que na época era da engenharia elétrica. E também, eu não coloquei aqui, mas existe também a apostila do PET da engenharia civil, que é um ótimo material, tá? Então, tem esses 3 materiais, são bem interessantes para consulta. Particularmente, de modo geral, para o CAD eu recomendo bastante o livro do AutoCAD 2D, e mais para a parte elétrica especificamente, mas que vocês vão usar mais na parte do desenho de projeto elétrico, eu recomendo a apostila que eu fiz junto com o bolsista, tá? E caso tenham alguma dúvida, né, utilizem bastante o espaço da aula, alguma dúvida de execução do comando, dificuldade de execução de um comando ou problemas com alguma configuração particular, usem o espaço da aula para esclarecer esse tipo de dúvida. Às vezes no texto, esse tipo de dúvida não está presente. Caso vocês queiram exibir também algum desenho que vocês executaram na tela para eu dar uma olhada, tá? Ao longo da aula, vocês podem fazer isso. Eu autorizo aqui o compartilhamento de tela com vocês, e vocês podem compartilhar a tela comigo, e a gente vai fazendo a análise aqui em tempo real na aula. Tá claro?
Bom, gente, então por hoje era isso e até a próxima aula. Bom fim de semana.